A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, na nossa célula online. Toda quarta-feira às 8 horas estamos reunidos aqui para que esse tempo de conversa, esse tempo de bate-papo aqui possa ser um instrumento de Deus para edificar a sua vida. E hoje nós estamos com um tema muito gostoso de conversar, com muitas possibilidades de debate e de apresentação de ideias, que é a missão da igreja e os dons espirituais, né? Missão da igreja e dons. E hoje nós estamos aqui com o pastor Valdir, pastor Robson, pastor Caio, pastor Juba, já está bem de saúde, graças a Deus, junto aqui no time, né? Fazendo parte do time de pastores aqui hoje, que está online da primeira IPI de Marília. Antes de mais nada, nós vamos orar. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça onde você estiver e ter um tempo agora de oração ao Senhor. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Juba para fazer essa oração. Deus querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja, apesar da distância, mas juntos em um mesmo espírito, juntos nesse mesmo objetivo de aprendermos mais da tua palavra, de ouvirmos sobre o Senhor, sim, sobre como podemos melhorar o nosso caráter, a nossa vida e essa vida de corpo, de relacionamento. Pai, nós não queremos que essa noite seja mais uma noite de entretenimento ou de mais um programa que precisamos colocar, mas que seja realmente uma noite de revelação do Senhor, revelação da tua vontade para as nossas vidas, de uma manifestação do teu poder, da tua graça sobre nós como igreja, como corpo, e que o Senhor realmente fale aos nossos corações. É isso que nós desejamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Nós vamos então ler um texto da palavra. Está em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos assim, pelo menos 3 textos que deixam bem claro a questão dos dons, e nós vamos começar aqui citando nessa noite o capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 4, mas todo o capítulo 12 vai falando sobre os dons, né? Nós vamos ler do 4 ao 11, a título de introdução do nosso debate. Enquanto você está abrindo aí, eu quero dizer que você pode mandar as suas perguntas. Nosso pastor Jean está ali a postos para coletar a sua pergunta e compartilhar conosco aqui para a gente tentar responder, né? Mas que Deus abençoe a sua vida, né? Não fique na dúvida, se você puder mesmo, faça. Se tiver com alguma dúvida no seu coração, faça, e nós vamos juntos aqui chegar a uma palavra que possa te ajudar a resolver essa dúvida do seu coração. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedades de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Até aqui. Uma coisa que me chama a atenção nos 3 textos que eu citei, que são os textos de Coríntios, o texto de Efésios, o texto de Romanos, talvez até no texto de 1 Pedro, é a ideia de que os dons, eles não estão desconexos da realidade da unidade, né? Isso eu acho fantástico, porque inclusive a nossa frase conhecida, que é a unidade na diversidade, né? Paulo utiliza a figura do corpo para falar da multiplicidade que existe no ser igreja, né? Uma outra coisa que me chama a atenção é que a questão da maneira como esses dons são distribuídos e o propósito que existe no coração de Deus ao conceder o dom para os seus filhos, né? Vamos começar por aqui? Vamos lá, Robson, vamos começar contigo?
Bom, boa noite, gente. Prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouco sobre esse tema. Eu penso que, como o pastor Tiago disse, essa é uma primeira parte que a gente não pode... Eu acho que é perigoso conversar sobre dom sem tratar do aspecto que o pastor Tiago destacou, que é um aspecto bíblico. Fica um assunto perigoso quando a gente tira o assunto de dons da questão da unidade da igreja. Porque eu acho que todos nós, né, se você já caminhou um pouco pela vida cristã, já passou por igrejas aí, você sabe que muitas vezes as contendas acontecem pela questão de dom. É complexo isso, né? Muitas questões de conflitos na igreja acontecem pela questão do mau uso ou da mal compreensão em relação a dom. Então eu penso que é um ninho seguro falar de dom dentro do propósito de edificar a igreja e da unidade da igreja. Então, é nesse ninho que a gente tem que conversar. A gente tem que conversar sobre igreja, sobre dom, dentro da igreja, no propósito da igreja. Realmente. Alguém quer falar dentro desse aspecto? Acho que uma coisa importante, eu queria até... Boa noite, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente já se empolga com a conversa, né? Já vai andando aqui, né? É um privilégio a gente estar junto mais uma vez, e é precioso ter cada um de vocês aqui com a gente. Acho que apenas para a gente ir na mesma linha que o pastor Robson levantou, o verso 7, que o pastor Tiago leu, ele diz exatamente isso, que o dom é dado para cada um. Então, há uma individualidade, vamos dizer assim, né, dessa manifestação, mas ela tem um objetivo, visando o bem comum. Então, nunca é um dom, algo que é concedido por Deus, ele jamais tem o objetivo de fortalecer ou de... Eu vou usar a expressão de engrandecer, é melhor do que o que eu estava pensando aqui, de engrandecer alguém ou tornar alguém envaidecer, mais... né? Envaidecer. O portador do dom. Exatamente. O portador do dom não se torna maior ou melhor ou mais especial do que qualquer outro que tenha um dom diferente do seu. Acho que isso é importante, né? Serve ao bem comum, serve à igreja, serve ao corpo, na expansão do reino, que é a missão que a igreja tem. Agora, uma coisa que acredito que a gente possa conversar aqui rapidamente, talvez fosse fazer uma diferenciação entre talento, frutos do Espírito e dons do Espírito. Porque muitas vezes pode acontecer de nós associarmos um determinado tipo de conduta ou de ação a um dom, quando na verdade ela está associada aos frutos, né? Talvez podemos entender o talento na perspectiva apenas de algo que veio comigo no meu DNA, que é nato, né? E talvez deixar de lado aquilo que Deus também pode fazer através daquilo que nasceu comigo, né? Da competência que Ele me deu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Talento, Valdir, o que a gente poderia falar sobre os talentos? Boa noite também a todos. Quando a gente tem que diferenciar, a gente tenta perceber, primeiro, que dom é uma dádiva, que só pode ser dada por Deus para aqueles que creem, para aqueles que nasceram de novo, e essa é uma condição que Deus coloca, e o talento tem muito mais a ver com aquilo que a gente pode ter uma aptidão maior, um gosto maior, e a gente pode desenvolver com muito mais desejo humano, vamos dizer assim, do que o próprio dom espiritual. Esses tempos atrás, eu vi um estudo que o Neymar, ele é um atleta que tem um equilíbrio no corpo que ajuda ele, porque ele tem um talento que é reconhecido até pela ciência, porque quando uma pessoa tem os dois lados do corpo que são iguais, a pessoa tem uma facilidade ainda maior para desenvolver o esporte, e que até falaram que ele não seria talvez bom só no futebol, mas em outros esportes também,
por causa dessa facilidade que ele tem, né? Então eu diria inicialmente isso. Pastor Juba. Eu vou também começar dando boa noite. Hoje é aniversário do meu pai, então eu quero dar pai dia 27. Parabéns, paizão. Deve estar assistindo a gente aí. Deus te abençoe. Boa noite a todo mundo. Acho que assim, teologia, claro que às vezes comumente a gente fala algumas coisas, né? O cara tem dom para isso, o cara está lá tocando na guitarra, tem dom para isso. Mas eu gosto muito de pensar em teologia em termos de definição. A gente precisa definir algumas coisas, né? Eu gosto muito de uma definição para dons espirituais, que é o dom espiritual é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para a realização de uma tarefa. Justamente no texto de 1 Coríntios 12, quando fala dada a cada um visando o bem comum. Então, não existe, tirando o dom de línguas que fala que edifica-se a si mesmo, todo o dom é para o serviço, para o ministério, para a realização. Então eu vejo o dom como essa manifestação, essa dádiva, esse presente, é algo que Deus, a capacitação sobrenatural dada por Deus. O talento, a gente estava falando como algo que nasce, que também acredito, né? Deus que dá, mas é algo que você pode desenvolver, pode ser um talento natural, é algo que você pode gostar e correr atrás e aperfeiçoar. E o fruto, eu olho para o fruto como caráter. Fruto, né, pensando no fruto do Espírito, todas aquelas, a lista de Gálatas capítulo 5, eu penso muito no fruto como caráter, algo que você, né, no seu uma transformação interior, que também é claro que Filipenses 2 vai falar que Deus é que efetua em nós tanto querer quanto realizar, essa transformação que Deus vai fazendo, que nós vamos deixando, permitindo que o Espírito Santo haja em nós e que vai transformar o caráter, a nossa essência, quem nós somos. Então, resumindo os três aí, Eu acho que isso que o pastor Juba falou, acho que é muito importante, né? Dons como capacitação, frutos como caráter. E eu acho que as duas coisas têm que ser pensadas juntas, né? Às vezes a gente não pensa dons juntamente com a questão do fruto. Vou dar um exemplo aqui, vou apimentar um pouco a questão aqui. Às vezes a gente considera a possibilidade do irmão ter dom de línguas, mas não ser bondoso. O irmão ter dom da interpretação, mas ele não ter amor. Não sei se vocês já viveram situações como essa, de ter até medo de chegar perto da pessoa que tinha dom de interpretação, porque vai que ele expõe a minha falha no meio de uma situação pública, né? Há situações como essa na vida pastoral, acho que não só na vida pastoral a gente já viveu, mas eu me lembro quando eu era garoto, lá em Barbacena. Revelar meu CPF. Eu tinha alguns irmãos que eram irmãos e irmãs que tinham interpretação de língua e a gente não gostava de ficar perto dele na vigília. Isso é um equívoco, porque eu não relaciono o dom com o fruto. E se as duas coisas provêm do Espírito, automaticamente alguém com dons tem que também manifestar os frutos. Então, usar o dom de língua com maldade é uma incoerência. Soberba é uma incoerência, porque as duas coisas provêm do mesmo Espírito, né? Tem até uma piadinha, acho que vocês já sabem dessa, que a irmãzinha estava lá toda cheia do dom e falando em línguas, e de repente o filho dela começou a atormentar ela perto, e ela estava lá falando em línguas estranhas, enfim, mas de repente ela abriu o olho, disse que ela abriu o olho e falou assim: "Pare de encher o saco, estrupício!" Então, que pessoa cheia do Espírito é essa, que está no mesmo momento vivendo a situação ali, mas que não consegue manifestar amor? Então, eu penso que é muito legal essa relação do dons com o fruto, né? Sim. Um detalhe que acho que seria bom a gente conversar também agora, seria relacionada ao dom agregado à permanência num ambiente físico. Por exemplo, eu sou ministro de louvor, mas eu só me sinto um adorador se eu estiver no altar, aqui na igreja, no templo, no lugar físico, né? Quer dizer, a adoração não é algo que está aliançada à minha maneira de viver, né? Isso talvez seja algo que esteja no coração de muitas pessoas, talvez de não se sentirem
envolvidas, de não se sentirem com oportunidades de colocar em prática os seus dons, os seus talentos, enfim, talvez porque estão ligando a prática do seu dom à estrutura física do ambiente da igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Ou até o cargo que você tem, né? O cargo que recebeu da instituição. Eu alcancei esse cargo, eu preciso desse dom, eu preciso... eu vejo que isso é um detalhe que tem a ver com o que o pastor Robson falou também, que infelizmente nós fazemos muitas vezes essa separação, essa dicotomia, né? Quando a gente olha, inclusive, o que deveria ser fruto e dom ligado, porque muitas vezes quando nós olhamos até a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha manifestação dos dons e era uma igreja carnal e imatura, e muitas vezes acontece isso, por falta da nossa maturidade, nós enxergamos o dom somente quando um pacote, quando vem com um cargo na igreja, com um ministério, quando a gente deveria entender que o dom, se Deus me deu aquele dom para usar no corpo, no reino de Deus, e vamos sair das quatro paredes, né, do reino de Deus, eu exerço aquele dom aonde eu estiver. Se eu tenho o dom de sabedoria, eu não vou ser sábio só quando eu estiver dentro da igreja. Eu vou ter uma palavra de sabedoria quando eu estiver em qualquer lugar, num hospital, num velório, em casa, numa discussão na empresa. Se eu tenho o dom de serviço, eu não vou servir só dentro da igreja, eu vou servir em qualquer lugar, porque faz parte daquilo que Deus me deu de capacitação para realizar no reino de forma geral. Então, eu entendo isso. Pastor Caio. Acho que, obrigatoriamente, essa perspectiva que a gente está trabalhando vai passar pelo conceito que a gente tem do que é a igreja e da própria missão que a igreja tem, né? Infelizmente, a gente vê muitos cristãos restringindo a igreja a um espaço físico, né? E a missão da igreja a algum tipo de ação realizada dentro desse espaço físico também. Então, eu entendo que a gente precisa entender que a vida cristã ela não é uma vida segmentada, né? Ou ela é um todo, e a gente tem que permitir que dons, talentos e caráter vão se manifestar, o fruto do Espírito, né? Eles devem se manifestar, devem se revelar em qualquer área que a gente esteja participando ou frequentando, porque senão a gente começa, né, a reduzir a vida cristã apenas às quatro paredes. E aí, se eu estou no meu local de trabalho, então ali não é um lugar de ter um dom evidenciado, né? Ou se eu estou num passeio, né, num momento até de lazer, o dom também não pode ser evidenciado. Ele fica restrito. E aí a missão da igreja também fica extremamente restrita. Então, eu creio que nós precisamos ter irmos alinhando e alinhavando todas essas perspectivas que a gente está levantando, né? Os dons existem, são dados por Deus, são sobrenaturais, nos capacitam a agir e a nos posicionar em qualquer momento, porque o reino de Deus ele está em movimento. Então, a igreja está em movimento e sempre que necessário o Espírito vai manifestar isso, e isso vem agregado ao fruto do Espírito em cada um de nós e a própria utilização de talentos naturais que a gente tem. Pastor Valdir. Eu acho que até nesse momento que a gente está vivendo, sem os cultos presenciais, a gente percebe que o clericalismo ele se torna mais fortalecido ainda. Eu acho que isso é um pouco até culpa nossa. Nós ensinamos mal a igreja e também pela cultura evangélica que nós temos no Brasil, onde alguns dons são mais valorizados do que o outro dom. Então, os dons que estão visíveis no templo parece que são mais importantes do que outros dons que ficam nos bastidores, onde poucos veem acontecer, e isso pode fazer com que alguém, nesse momento que não está vindo no culto ou no templo,
pense que ele não está exercendo o dom dele mais, como se estivesse paralisado, né, também com essa epidemia. E ao contrário disso, eu posso até dizer aqui que nesse momento, no nosso projeto de plantação, eu tenho estimulado as pessoas a utilizarem os seus dons, irem naquilo que elas realmente identificam para que elas exerçam e não parem. Até porque a limitação que isso gera na vida cristã e no reino de Deus faz com que a gente, de fato, coloque isso restrito ao templo, à igreja. Hoje não. Foi essa semana ainda. Eu estava batendo papo com uma pessoa que ela estava querendo expressar, por isso que eu gosto desse negócio de definição, né? Ela estava querendo expressar, na verdade, ela fala como se fosse assim: eu não sinto falta da igreja, eu não estou sentindo falta da igreja. Aí eu estranhei, falei, como assim eu não estou sentindo? Ela falou, não, eu sinto falta das pessoas, mas eu estou sendo suprida pelas lives, eu achei interessante isso. Aí a gente foi conversando, eu falei, então, aí eu lembrei que semana passada vocês conversaram sobre comunhão. Aí eu falei, não, então você sente falta da comunhão. Ele não está sentindo falta do ensino, porque ele está inserido em algo maior, ele recebe isso. Eu achei muito interessante dele não ficar preso a essa programação, né? Estou falando aqui como programação, mas assim, ele não está preso às paredes, ele sente a igreja próxima, ele sente o ensinamento, ele continua sendo transformado. Ele falou, cara, eu estou amadurecendo nesse tempo, ouvindo tantas palavras, parece que eu estou ouvindo mais palavras, mais pregações do que eu ouvia antes, mas eu sinto falta da comunhão. Então achei interessante a gente precisa quebrar alguns paradigmas nesse tempo, né? E justamente essa questão. E talvez a gente, até mesmo agora que veio para trás das câmeras, vamos dizer, só vieram os pastores. Por que não trazer mais pessoas para falar, Moisés veio semana passada, mais membros, trazer os dons, os talentos? Interessante. Eu sempre penso, né, nessa relação do serviço da igreja, né? Porque quando talvez pensamos uma manifestação perfeita do dom de Deus, nós temos que pensar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cheio de dons, porque era o próprio Deus, a sua manifestação humana como alguém repleto, sendo o homem, sendo totalmente Deus, né? Eu penso que uma igreja cheia de dons, com certeza é uma igreja que, como o pastor Caio disse, extrapola as quatro paredes, né? Porque é uma igreja que estaria à frente de inúmeras ações sociais, né? É uma igreja que estaria servindo mesmo o seu contexto. E se confundiria onde essa igreja está, né? Nesse momento agora, nós estamos vendo, como o pastor Valdir falou, um momento de uma certa dispersão, né? Nós não temos nos encontrado fisicamente, enfim, né? Mas onde que a nossa igreja, IPI de Marília, está, né? Onde nós estamos? Nós estamos dispersos, mas nós estamos em missão. E é nesse momento, em missão, que, de alguma maneira sobrenatural, nós podemos estar juntos, porque você está servindo na tua casa, no contexto da sua família, tentando segurar as ondas de uma tensão por conta de uma pandemia, e eu também estou fazendo isso na minha casa, nós estamos orando, então é nesse momento que se evidencia essa comunhão no mesmo espírito, porque nós estamos servindo. Então, onde que a igreja se encontra quando não se encontra fisicamente? Ela se encontra no serviço. Eu sei que mesmo a gente não se encontrando fisicamente, mas eu sei que você e eu, nós estamos numa mesma obra, nós estamos trabalhando juntos, né? Então, eu penso que essa comunhão é a comunhão mais efetiva, é a comunhão no serviço. Então, essa questão da igreja, como o pastor Tiago levantou, né? Eu só manifesto o meu dom em determinado lugar, isso é equivocado diante dessa dinamicidade que a gente vê, né? Então, nós vimos que os exemplos que o apóstolo Paulo fez uso é um exemplo dinâmico, né? Corpo, enfim. E aí, por conta disso, então, de fato, a igreja é uma igreja que ela está viva,
né, por conta dos dons que é manifesto. Eu acho interessante que talvez nesse tempo em que nós estamos vivendo de distanciamento social, né, mas nessa luta de não perder o vínculo, né, talvez seja uma das coisas que Deus esteja tratando no coração do povo, né, essa capacidade espiritual de se posicionar com seus dons, com o seu chamado, independente da estrutura da instituição, né? Talvez seja uma crítica que eu faço para mim mesmo, né? Já vou completar 13 anos de ministério. Talvez nesses 13 anos, talvez a coisa que eu mais fiz foi ensinar, mas eu talvez não tenha ensinado bem a discipular as pessoas a produzirem os seus frutos independente da instituição, né? Eu acho que essa é uma crítica que a igreja brasileira precisa fazer, porque nós somos bons em ensinar. Nós ensinamos bem a palavra, né? Nos preocupamos com a educação cristã dos nossos membros, mas talvez nós não somos tão bons assim em discipular no sentido do ID, né? O ID ele é cheio da capacidade do dom, né? Quando é derramado o Espírito lá em Atos, né? Quando é derramada a virtude de Deus, o poder, a capacidade para fazer, para cumprir aquilo que Jesus disse que os seus discípulos deveriam cumprir, ela vem junto, né? E acredito que essa é uma questão que Deus está nos tratando. Mas, para a gente dar continuidade à nossa conversa, Pastor Robson, a gente poderia dizer que existe um dom descartável, assim, que poderia ser, não precisaria ser utilizado? Por exemplo, o dom de línguas. Aí serve para todo mundo, né? O dom de línguas, ele é um dom que pode ser descartado do nosso rol de possibilidades espirituais como igreja? O que é legal quando a gente lê o texto de Coríntios é que essa gestão do dom não é do pastor, não é de ninguém. Então, quem pode fazer a gestão do dom, e é o único que faz, é o próprio Deus. Então, eu nunca poderia falar que um dom é descartável ou não, porque é Deus que dá como apraz. Se determinado dom surgiu numa comunidade, é porque Deus tem um propósito para esse dom. Cabe a nós, como igreja, termos sabedoria, humildade e buscarmos em Deus para fazer o bom uso desse dom. Mas eu nunca poderia responder aqui agora, sim, esse é descartável, esse não é, porque daí eu estou trazendo para mim a administração do dom. E quem faz isso, quem dá, quem nutre, é o próprio Deus, né? A gente viu isso, é muito legal que isso repete várias vezes em Corinto, né? Repete no capítulo 12, verso 11, né? É ele quem distribui conforme lhe apraz. Depois repete no 18, mas Deus colocou os membros no corpo conforme ele quis. Depois repete novamente no verso 28, na igreja Deus designou. Então, assim, não é esse fórum aqui que pode falar qual dom é descartável ou não, enfim. Só para aproveitar essa deixa, tem uma pergunta do nosso irmão Cláudio Marvulo. Ele está perguntando, como é então que o dom de língua pode ser exercitado no momento do culto público? Qual é a maneira bíblica de exercitar esse dom? Nosso irmão presbítero Cláudio Marvulo. Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá, gente. Eu acho que a gente tem que continuar seguindo aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, né? Ele pode acontecer no meio do culto público? Pode, desde que venha seguido da interpretação dele para que haja edificação do corpo. O texto é claro. Então, repetindo aqui então, né? Parece que eu falei um pouquinho longe aqui. O dom pode acontecer durante o culto público? Sim, é possível, né? Desde que ele venha seguido de uma interpretação que promova a edificação do corpo. Se não houver interpretação, então que isso, a pessoa retenha o verbalizar, vamos dizer assim, deixar esse em alto tom, vamos dizer assim, guarde para si mesmo e seja edificada, né? Talvez o que o nosso irmão Cláudio tenha
possa ter em mente também é uma segunda possibilidade, que seria uma manifestação mais coletiva, vamos dizer assim, né? Num determinado momento específico, numa ação maior do Espírito, várias pessoas receberem o dom ou exercitarem o dom simultaneamente, sem a preocupação com a interpretação. Eu acho que as duas coisas são possíveis, né? E isso nos leva àquilo que o pastor Robson acabou de colocar. A soberania dessa manifestação, ela é total do Espírito, né? E ele vai fazer isso visando o bem comum, visando a edificação da igreja sempre. Tem uma ilustração que eu acho interessante, mais a questão prática, né, da manifestação dos dons, porque eu acho que assim, os dons visam o bem comum, os dons visam a edificação do corpo, então cada dom ele tem o seu papel, desde que realmente entre nessa parte de edificar o corpo, edificar o reino. Porque senão, por exemplo, num culto, o cara tem o dom de serviço, fala, agora eu quero servir nesse culto, ele vai pegar a vassoura e vai começar a varrer no meio do culto. Não é o momento. Então existe o dom para cada momento, assim, claro que vai encaixar, e Deus vai ter não estou dizendo que a gente tem que ser preso na nossa liturgia, porque aí é Deus quem faz, mas existe sim os momentos oportunos, a ocasião certa, e quando esses dons se encaixam visando a edificação do corpo, visando o bem comum, tudo acontece de uma forma natural. Eu acho que a grande questão é que talvez um desejo, achando que a manifestação dos dons em alguns cultos públicos, em algumas igrejas, aquilo se exagerou, falar, quem tem mais dom é mais espiritual, menos espiritual, forçou algo que saiu do natural. Quando a coisa acontece naturalmente, eles se encaixam. E eu penso assim, que é claro que tudo é a maturidade do próprio corpo, né, da própria comunidade. Eu não gosto muito de colocar as coisas na forma... tem que ser ou não tem que ser, porque nem o apóstolo Paulo coloca dessa maneira, que ele aconselha que aquela pessoa, eu não tenho esse dom, mas nós vemos em encontros da nossa comunhão, pessoas de repente louvando, muitas vezes até pregando e orando, e de repente começam a manifestar o dom de línguas, né? Eu creio que a maturidade da igreja não é falar assim, fica quieto aí, né? Porque esse dom acontece, ele ocorre. E o próprio apóstolo Paulo fala, eu também tenho isso. Eu também, né, no capítulo 14, ele está abordando isso. Mas ele aconselha então, porque ele fala, eu prefiro falar 5 palavras que é para edificação do que algumas que somente eu estou vivendo um momento de edificação. Cabe à comunidade entender que determinado irmão, determinada irmã, manifesta orar em línguas ou louvar em línguas no meio de um momento comunitário. E a igreja ter a maturidade de, sim, compreender que é o momento de edificação dela. E não ter ciúme por conta disso, não ter contenda por conta disso, não ter... né? E a mesma maturidade também dessa pessoa de falar, não, eu tive aqui, o meu momento foi importante, mas eu agora vou buscar controlando isso, cuidando disso, porque isso pode trazer outras interpretações, enfim. Eu lembrei agora de um momento que achei que encaixa bem rapidinho, acho que foi no aniversário da igreja do ano passado, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Thiago veio, que a gente ficou cantando, tinha acabado o culto, e a gente falou, vamos continuar por aqui, e uma moça começou a dançar lá atrás. A gente estava aqui num louvor, e você pode falar assim, puxa vida, mas é o momento, não é o momento, não era na frente, mas ela levantou e começou a dançar lá atrás, em espírito, em adoração, no momento dela, trouxe paz, não foi algo programado, nem algo que estava dentro mas foi uma manifestação dela de louvor, adoração a Deus, e foi muito interessante nesse sentido, fora do padrão, né? É verdade. Tem uma pergunta com várias perguntas, tá? Vamos lá, então. Vamos lá. A Carol Azevedo. A partir do momento que ocorre o batismo, nós já recebemos os dons espirituais? Primeira pergunta. Aí ela diz, tem muita igreja que diz que temos que ter sido batizados pelo Espírito Santo para então receber os dons. O que dizer sobre isso? Segunda pergunta.
E eu consigo adquirir novos dons estando em oração ou mais próximo de Cristo? Terceira pergunta. É dada a largada. Começar pela última. Tá mais fácil também, né? É a mais gostosa de responder. É mais gostosa. Vamos ficar bastante tempo nessa, daí ela esquece das outras duas. E você fala o que era mesmo as outras? Desculpa aí, Carol, brincadeira. O Valdir vai responder as 3. Eu acho que essa dificuldade do batismo no Espírito, que como evidência vieram os dons, ou não os dons, né, apenas o dom de línguas, que é a maior dificuldade que nós encontramos no meio reformado, porque nós cremos no batismo, nós cremos que os dons são derramados sobre todo aquele que crê em Cristo, que recebe o Espírito Santo, mas que não existe um dom que deve ser evidenciado como o dom que é recebido através desse batismo no Espírito A Santo. chave, né? O dom que é a chave de tudo. Até porque isso gerou, num momento histórico, uma vaidade, um conflito até entre pessoas que se sentiam mais espirituais que as outras, e isso é o que Corinto vivia. Era briga, vaidade. Não, eu falo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, daí eu sou de Cristo, ganhei, né? Então, e a gente percebe que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm dentro da igreja, porque elas se sentem aquém, porque talvez elas não tenham um dom evidente como o dom de línguas, que é algo que parece mais sobrenatural, milagroso, diferente. Sobre a questão de pedir dons, nós temos esse texto também de Coríntios que fala que nós devemos desejar dons, e até os melhores. E isso mostra que eu posso ter mais que um dom espiritual, e eu não sei se Deus vai dar, porque Ele que é o dono, mas eu posso desejar. Buscar é uma coisa. Buscar. Se vai receber, aí já é outra história que não depende de quem está buscando. Esse versículo que o pastor Valdir citou, capítulo 14, verso 12, diz assim: assim, também vocês, se estão desejosos de dons espirituais, procurar desenvolver os que servem para a edificação da igreja, né? Eu acho que a grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, né, é assim: por que eu estou orando por dons? Por quê? De onde vem em mim a vontade de pedir dom? Vem porque eu me sinto menos do que um outro irmão? Vem porque eu desejo me destacar? Qual é a intenção disso? Porque a intenção nisso, nós vimos no mesmo versículo que eu citei, 14, verso 12, procurar, se você está desejoso, procure desenvolver dons que sirvam, servir e edificação da igreja. Então, dom é trabalho. Por que você quer dom? Por que eu quero dom? É claro que eu imagino que Deus deve se alegrar, eu creio que Deus se alegra muito quando nós oramos para Ele pedindo dons. Ele está falando, opa, tem alguém que está querendo trabalhar muito, porque está pedindo muita capacitação. Né? Então, o próprio Jesus Cristo, né, fala a respeito, né, olha, se nós somos pais e gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos, imagine o Senhor quando você solicita algo em relação ao Espírito. Então, acho que assim é possível, sim, desenvolver dons na caminhada com Cristo Jesus, mas se você está no serviço de Cristo Jesus. Eu creio que Deus pode nos deixar plenos de dons por conta da missão. Acho que a gente, acrescentando no que vem sendo dito, a gente pode entender também que, às vezes, um determinado dom pode ser evidenciado apenas num momento único na vida daquela pessoa. Né? Aí eu falo até por experiência, né? Conheço muitas pessoas que num determinado momento oraram em línguas e
ficou com aquele momento, né? Uma coisa não invalida a outra, né? Às vezes um dom pode acontecer num determinado momento, porque ele é útil para aquele momento, ele vai promover uma edificação lá, e ele pode ou não continuar a se manifestando ali. Acho que não se invalida, né? Uma coisa ou outra. Por isso que eu entendo que nenhum dos dons pode ser desprezado ou deixado de lado, né? E nem se sobrepor a qualquer outro, né? Entendendo sempre isso. Há um fim proveitoso, né? Que está ligado, intimamente ligado com a missão da igreja, com a edificação do corpo, e para que haja crescimento tanto pessoal quanto o coletivo. O dom pode ficar adormecido, né? Desperte o dom que há em você, né? Porque se eu não sirvo, ou seja, eu estou cheio de uma capacitação, mas eu não estou em serviço, essa capacitação ela está quase que adormecida dentro de mim. E o que desperta o dom, o que deixa uma igreja viva de dom, é exatamente o serviço. Quanto mais serviço, mais capacitação para essa obra, né? Então, o despertar dos dons ocorre exatamente na missão, no trabalho, no serviço e na edificação do corpo, né? Pastor Juba, quer entrar nessa não. conversa aqui? Vocês estão muito bem aí. Você ia falar sobre o batismo Na do Espírito verdade- Santo, a pergunta 1 e a pergunta 2, você ia falar. Isso, então... Agora, Então, rapaz, eu o encaro, resto ficou para você, eu Gui. encaro e ouso em dizer que, tirando a questão da evidência das línguas, eu creio que nós falamos a mesma coisa, só que com terminologias diferentes. A gente fala a questão do batismo do Espírito Santo ou preenchimento do Espírito Santo. Porque se a gente olhar a nossa realidade, pensando aqui nos pentecostais que colocam como o batismo, depois batismo do Espírito Santo. Mesmo para nós, quando nós somos batizados, nós não desenvolvemos todos os dons. Nós temos um processo de amadurecimento, de crescimento, e de repente, no momento quando nós entendemos ou quando somos preenchidos, o preenchimento do Espírito Santo, nós manifestamos o dom. Raramente alguém manifesta o dom logo no seu batismo. O que acontece é que, por uma terminologia, foi entendido assim. Então, quando tem a manifestação lá na frente, aquilo foi o batismo do Espírito Santo. Na verdade, eu creio que a gente fala a mesma coisa de formas diferentes. É que é uma ligação muito em Pentecostes, né? Quando que não é o texto. E por causa da isso. evidência da língua, né? Essa é a única diferença, essa evidência do dom de línguas. Que a gente não. Mas quando for ver o batismo do Espírito Santo com um preenchimento do Espírito Santo, ou um amadurecimento pessoal que você desenvolve os dons, eu ouso dizer que a gente fala a mesma coisa de formas diferentes. Então a gente pode dizer então que ninguém, uma pessoa, aliás, todos têm dons. Podemos fechar com todos aqueles. Quem é que tem dom? Quem é que a gente pode dizer assim? Essa pessoa, Eu acredito que todos os cristãos, todos os nascidos de novo, sim, nascidos de novo. eu acredito, todos os nascidos de novo, todos os cristãos, como um só batismo, e ele distribui. Pelo menos um. Não, pelo menos um. todos. Eu acredito todos. Eu Como creio lhe nisso apraz, também. Eu creio todos nisso. têm. Eles, aí conforme a sua maturidade, conforme o seu crescimento, Deus no momento do seu batismo, ele distribui dons, e aí, claro, aí de novo a questão de terminologia, né? Tem uns que você vai desenvolver lá na frente, tem uns que no começo do meu ministério nem sabia que tinha, agora eu tenho. Será que eu já tinha e aprendi a viver agora, ou será que eu ganhei agora? Para mim é diferente. O que eu estou usando agora, mas é um desenvolvimento, Eu acho amadurecimento. interessante essa ideia que o Juba falou do momento em que esses dons se manifestam, porque eu creio também que tem tudo a ver com o nível de maturidade que a gente tem, né? Quando Jesus se encontra com a gente na nossa caminhada, quando Ele nos chama, muito provavelmente nenhum de nós aqui tinha maturidade suficiente para compreender as coisas que compreende hoje, né? Quer dizer, é um processo, a gente entra num processo em que o próprio Jesus que nos chamou, nos salvou, né, vai implantando no nosso coração por meio da santidade, por meio de toda essa vivência na presença de Deus, que vai trazendo para o nosso coração os conceitos que a gente vai precisar entender para viver o dom que Ele planta em cada um de nós. Então, a gente pode dizer para os nossos irmãos que estão em casa, né, não fique dizendo que você não tem dom. Se você nasceu de novo, você tem pelo menos um dom, né? E a Bíblia fala de um dom poderoso, inclusive, que deveria ser o dom que a busca. Qual é o dom? O dom do amor.
Eu ia também, eu me lembrei aqui que final de 70, início de 80, a comunidade cristã evangélica brasileira, assim, sofreu uma tensão em relação a dons. Bibliografia, testes de dons. Eu me lembro que você ia na escola dominical, de todas as igrejas estavam se conversando assim, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Era mais ou menos estar lá no colégio, falar, o que você vai prestar vestibular? O que você vai prestar vestibular? O que você vai ser? Você já sabe o que você vai ser? Então, assim, havia uma angústia, e eu me lembro que eu entrei nessa angústia. Então, eu gostaria, assim, se nós vimos que o dom é do próprio Senhor, gosto muito da frase no final do verso 6, né? Deus quem realiza tudo em todos. Né? O dom não pode ser uma conversa, não sei se vocês notam isso, a gente conversa mais dom como se fosse nosso do que de Deus. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Não é meu dom. Não é o meu dom. O dom é de Deus. Eu acho que essa coisa de trazer para o fórum meu, seu, traz muito para essa questão de angústia, competição e tal. Uma outra questão é isso. Então, não fique tenso ou tensa em relação a eu tenho dom, não tenho dom, qual é o meu dom? Lembre desse versículo. Se você está tão afoito em relação a dom, você está pedindo trabalho. Né? Então, e o dom ele vai ocorrer à medida do serviço, da disponibilidade em servir. Né? Da disponibilidade de fazer algo em favor de outro. Não em relação à minha espiritualidade. Porque há um desejo nosso de ficar cultivando a nossa responsabilidade, a nossa espiritualidade. Essa questão da espiritualidade é serviço. A espiritualidade ela ocorre à medida que eu estou à disposição de cuidar do outro. Eu acredito que você dispondo sua vida a cuidar do outro, cuidar de uma outra pessoa, contribuir com a obra, naturalmente você vai ser capacitado por Deus. E lá no final do percurso, você vai olhar para trás e falar assim, olha o dom que eu tenho. É o inverso. Não é assim, que dom que eu tenho para começar a trabalhar. Não se disponha a ir servindo. Eu ia falar isso, final, né? Até para o pessoal não ficar desesperado. Eu já fiz, eu tenho um livrinho aqui, se você já fez teste sobre dom, tentou descobrir. Não precisa se preocupar, Deus conhece a sinceridade do seu coração. Mas eu acredito mais que a igreja reconhece o dom no outro. Sim. Do que eu ficar buscando no decorrer da caminhada, no decorrer do serviço, de repente as pessoas, a igreja vai reconhecendo, puxa, você tem esse dom, e aí você vai, puxa, eu tenho, eu desenvolvi, eu tinha, mas a igreja reconhece o dom que você tem, muito mais do que você buscar. O dom não é uma prerrogativa para te dar paz ou não dar paz, para te deixar mais certo da sua salvação. Eu penso que são essas tensões que nós precisamos aliviar à medida que a gente arregaça a manga para trabalhar. E aí, trabalhando no desejo amoroso, né, como o pastor Tiago destacou, que é esse que nós temos que perseguir, um caminho superior, como Paulo coloca. Né? Eu vou mostrar para vocês um caminho superior. Né? Então, ele fala assim, a gente está conversando aqui, Paulo fala, deixa eu mostrar uma coisa para vocês mais importante. Mesmo que você tenha esse dom, e aí então Paulo supervaloriza a ação em favor do outro, que é amor, né? Paulo aqui em nenhum momento está falando de um sentimento, amor, mas está falando em favor do outro, né? Então eu penso que essa tensão de ter medo, se você é salvo ou não é salvo, se você, o que está acontecendo comigo que não tenho determinado dom, o que está acontecendo comigo, eu acho que ela é amenizada à medida que eu disponho a minha vida a cuidar, a amar, a zelar da igreja, a edificar a vida da igreja. Nós vamos começar a partir aqui para o encerramento, mas eu só queria fazer uma colocação a respeito disso também. A gente talvez reclama muito sobre os dons, ou porque gostaria de ter um dom ou outro e não tem, né? Ou diz que não tem o dom, mas a gente não pode esquecer que, só para fechar esse assunto aqui do trabalho, que a gente não pode tentar desligar o dom do serviço. Talvez o nosso coração está cheio de vontade de ter um dom, mas ao mesmo tempo cheio de vontade de não fazer nada, né? Então assim, qual a razão, qual o motivo Deus tem para te dar uma ferramenta se você não vai trabalhar? Então o dom é ferramenta de serviço, né? Tanto que o termo que o apóstolo Paulo usa é edificação, é construção, né? É erguer,
né? Então, qual razão Deus teria? Talvez esse seja o questionamento que precisa estar no seu coração, né? Se você faz parte desse grupo de pessoas com essas questões, qual é o pensamento que deveria ter no seu coração, né? Qual é o tamanho da sua intensidade, qual é a sua intensidade por servir? Aí sim, Deus vai ter uma razão muito clara para derramar um dom específico sobre a sua vida, para que você sirva, né, de maneira precisa em alguma área que Ele também vai te mostrar, ok? Amém? Podemos fechar esse assunto aqui então? Nessa parte? Não, ainda não. Tem mais uma pergunta e com ela a gente vai encerrar, tá certo? Vamos fechar de maneira bem precisa, começar pelo Juba. Qual que é a missão da igreja? Então, e como é que os nossos dons vão contribuir para essa missão? Rapaz, como eu gosto de definição, falar, né? Eu gosto muito de uma frase do livro Igreja Local e Missões, do Edson Queiroz, que fala que a igreja existe para glorificar a Deus. E como que ela vai fazer isso? Através do cumprimento da grande comissão. Então, acho que em tese geral nós nascemos para a glória de Deus. A igreja existe para trazer glória a Deus. Como que vai fazer isso? Através do cumprimento da grande comissão. E aí você envolve evangelismo, discipulado, né, serviço e toda a volta. Então, resumidamente, fecho nisso. Já dá as palavras finais? Não? Acabou que a gente sabe. Pode, já Não, só ia falar com relação a... Só para... O que eu queria deixar com relação aos dons é a questão do serviço. Com relação aos dons é o serviço. Todos os dons espirituais são para serviço. Ou seja, tirando o dom de línguas, que a Bíblia fala que edifica ao próximo, mas quando ele vem com interpretação, todos os dons visam o próximo. O próximo, não é para a gente. É para você servir, é para você se doar, é para você visar o próximo. É isso que eu quero enfatizar aqui. Pastor Caio. Acho que a palavra final que eu gostaria de deixar para cada um de nós eu quero trazer o que o Robson levantou aqui, a questão do amor. Você pode ter diversos dons, você pode ter um único dom, não é isso que vai valorizar mais ou menos qualquer um de nós, porque tudo deve ser operado através do amor, porque senão nós vamos ficar fora da perspectiva de glorificarmos a Deus e de mostrarmos o reino de Deus ou tornar o reino de Deus conhecido a todas as pessoas. Então, permita que o amor de Deus inunde você, permita que esse amor te constranja, se for necessário, permita que esse amor te impulsione, te motive a servir o reino. E quando a gente fala de servir o reino, você vai ter o próximo, seja ele quem for, né? Lembrando da parábola contada por Jesus, né? Do caminho de Jericó, né? Do bom samaritano. Obrigado, Juba. Quem é o próximo? Quem é o próximo? O próximo é aquele que está ali próximo de mim. Aqui Deus coloca alguém próximo a mim que, através de um dom, seja ele permanente ou temporário, não importa, né? Aquilo que você colocou muito bem, aquele dom vai ser exercitado e vai atingir e promover a transformação do próximo que está junto de você. Então, eu queria ressaltar isso. Deixe que o amor inunde o teu coração. Missão da igreja e relação da dom. Eu penso que missão da igreja é sermos pequenos cristos, né? Missão da igreja é a gente se esforçar para sermos igual o nosso irmão mais velho, né? Primogênito dentre muitos irmãos, né? Então é sermos como Jesus. Essa é a missão da igreja. Onde quer que nós estejamos, a gente ser Jesus Júnior, né? Como diz o Carlinho. É isso, ser Jesus. E aí, para ser como Jesus, eu preciso dele em mim. Isso é dom. Eu preciso que ele realize em mim. Essa frase, Deus é quem realiza tudo em todos. O dom não sou eu, o dom é Deus em mim. Então, para eu ser Jesus, eu preciso que Deus esteja pleno em mim. E eu preciso cada vez mais que Deus conquiste áreas no meu ser. Ele domine meu caráter, domine minha atitude, domine meu linguajar, domine meu... Enfim. Então, e isso é dom. É quando eu consigo manifestar Deus.
Eu manifesto Deus na minha hospitalidade, manifesto Deus no meu amor, manifesto Deus no meu jeito de falar, da forma sábia como eu consigo expor as Escrituras. Então, isso só é capaz de ser realizado por intermédio de Deus em mim, que é o Espírito. Então, é dessa forma que eu termino. Encerro agradecendo. Obrigado, essa noite esquentou, principalmente as perguntas aí. Mas foi uma noite gostosa. Obrigado e que Deus abençoe seu coração, meu irmão e minha irmã. Eu diria que, especialmente nesse momento, que você desenvolva, busque em Deus criatividade, discernimento, sabedoria, para você fazer para que a igreja não pare e nem deixe de cumprir a sua missão através da sua vida. Hoje tem pessoas que têm um alcance através das mídias sociais, das redes sociais, com o evangelho, com uma forma diferente que eu não conseguiria fazer. E a missão da igreja, ela entende esse novo momento que nós vivemos. E podem surgir coisas que são até além daquilo que nós vimos no próprio texto bíblico. Então, nós precisamos tirar, é uma oportunidade para nós também, pastores, deixarmos de lado o controle, né? A gente costumava, às vezes, até controlar demais. Tem uma pessoa fazendo um trabalho fora da igreja, não, vamos fechar, vamos parar com esse negócio. Não pediu autorização. Não pediu autorização. Eu acho que no control, no glory, deve ser uma forma de nós devolvermos para a igreja a missão, e também dessa forma que cada um se sinta livre para exercer os dons que Deus deu. E que você exerça. Eu acho que esse é o momento que eu não preciso ver e você vai estar atendendo com misericórdia. Eu não preciso saber e você está orando com pessoas que só você tem acesso. E a igreja está fazendo, cumprindo assim a sua missão. Nós acostumamos de maneira equivocada, talvez a gente está aqui fazendo a coisa andar, senão ninguém faz, senão a igreja não vai. Eu acho que dessa forma Deus tem mostrado isso para as pessoas, que o sacerdócio é universal, todos têm capacitação espiritual, crianças têm dons espirituais e que todos nós devemos exercer. Eu estava lembrando agora de uma história de um caminhão, de um trator vermelho que chegou numa roça, né? E o pessoal nunca tinha visto, e para roçar lá, eles começaram a empurrar o trator para fazer o trabalho. E eles empurraram por um bom tempo. Até que uma noite uma pessoa achou o manual, viu lá o manual e descobriu que estavam usando errado. E quando ele falou no outro dia para todo mundo, ninguém acreditou, continuaram empurrando o trator. E eu creio que essa deve ser uma forma também de nós encararmos a igreja. O manual está aí, a palavra. E agora nós precisamos não empurrar, deixar o evangelho, o reino de Deus, caminhar da forma que ele deve naturalmente. Amém. Eu quero ler, para a gente encerrar então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. 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 Esse texto é maravilhoso, né? Querido, antes de nós encerrarmos, eu queria dar 2 recados para você ficar ligado aí com o que vai acontecer ainda essa semana. Amanhã nós vamos ter aqui um papo mais mulher diferente, né? Às 20 horas, vai ser uma noite, uma live de milagres, né? Onde nós vamos ter aqui o testemunho, né, de uma pessoa que teve uma experiência fortíssima com Deus de milagre, né, de um milagre realizado por Deus na sua vida, e ela vai estar aqui conosco às 20 horas amanhã para compartilhar desse milagre.
né? E o testemunho realmente é algo que traz edificação para a vida da igreja. Então, minhas irmãs, não fiquem de fora, os irmãos também com certeza podem assistir, não precisa ficar deixando só as mulheres assistir, pode participar também, né? A Sônia deixa, né, Sônia? Os homens devem participar também, mas vai ser uma noite preciosa, né? Bom demais ouvir um testemunho assim, que impacta a nossa vida, de algo que aconteceu com uma irmã da nossa igreja, e que vai aqui expor um pouquinho da sua vida, né, para que você possa também louvar a Deus com ela, por aquilo que Ele operou de maneira milagrosa na vida dela, né? Um outro recado que eu quero dar também, é que no sábado nós temos o nosso jejum das mãos estendidas, né? A partir das 9 da manhã, os pastores da igreja vão estar aqui, e outros irmãos também, vão estar aqui na igreja para receber as doações, para receber a sua contribuição. E dessa vez, como tem sido anunciado, nós estamos dizendo aos irmãos que é necessário roupa de frio, né? O foco agora é roupa de frio, né? Proteção para os dias frios, né? E a gente queria incluir nessa solicitação meias, né? Roupa íntima, masculina e feminina, né? Para que a coruja, né? A coruja, né? Que é a roupa íntima masculina, a cuecona do homem aí, né? Mas a gente queria ressaltar isso, porque realmente é necessário, né? A meia, a roupa íntima, é muito importante também, né? Se você puder também sapatos, alguma coisa assim que vai completar, né? Luvas e tudo mais, ok? Então, sábado, a partir das 8 horas, nós vamos ter uma live de 2 em 2 horas. A cada 2 horas nós teremos uma live com um dos pastores, ministrando ao seu coração nessa temática aí da doação, né, do envolvimento comunitário da igreja e com a comunidade, né? E você vai, a partir das 9 horas, você pode passar aqui na igreja, assim como foi com os alimentos, deixar a sua doação, né, de roupas, cobertores e tudo mais, para que a gente possa organizar então as doações nesse período de frio. Você pode perceber que eu estou vindo do norte, já estou aqui todo empacotado, eu estou sentindo muito frio. E olha que eu tenho em casa, imagine quem está na rua, né? O frio que está sentindo. Então, que Deus nos abençoe nessa semana com toda essa nossa programação ainda. No domingo, o nosso culto, às 10 horas da manhã, a nossa live. Que Deus seja glorificado através das nossas ações. Amém? Vamos orar então, nós vamos encerrar essa noite. Agradeço a Deus pela vida de cada pastor, dos nossos irmãos todos que estão aqui. O Léo que está aqui na filmagem, né? Tá ali, não dá para dar um tchauzinho porque ele está atrás da câmera, né? Está ali, o Felipe está lá na parte técnica, no som e tudo mais. Que Deus nos abençoe. Deus os abençoe pelo serviço, pelo dom que está sendo empregado aqui para que essa transmissão chegue até a sua casa. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de compartilhar da tua palavra. Deus, de compartilhar conhecimento do Senhor, e nós queremos te louvar também pelo meio como esse conhecimento está chegando até a casa dos nossos irmãos. Deus, também a providência do Senhor para esse tempo. Nós te agradecemos, Deus, pela nossa igreja, nós te agradecemos, Deus, porque esta igreja é uma igreja que tem um coração de servo. Deus, o povo dessa igreja serve, e nós queremos clamar a Ti, Deus, que isso seja multiplicado em nós pela ação do Teu Espírito. Deus, e que o nosso desejo de trabalhar e de colocar a mão no arado possa despertar sobre nós, ainda mais do céu sobre esta igreja. Em nome de Jesus, clamamos, Deus, pelas ações de amanhã, Deus, pelo testemunho que vai ser dado, vai ser ministrado aqui essa palavra, Deus, que vai encontrar o coração da tua igreja também. Deus, as ações de sábado, esse momento do jejum, que seja algo marcante também, mais uma vez, para a vida da igreja, essa experiência da consagração e também da doação. Deus, abençoa também a nossa celebração de domingo, esteja aqui, Pai, com aqueles que vão trabalhar aqui presencialmente, esteja com as famílias que vão estar reunidas nas suas casas. Pai, nós te glorificamos por esta noite. Muito obrigado, porque é o Senhor que concede todas as coisas sobre as nossas vidas. Amém. E que nós tenhamos a sabedoria no Senhor, Deus, de fazer tudo para a tua glória, para a glória do nome de Jesus. Que o nome de Jesus receba o poder, a glória, a honra, Deus, a exaltação por tudo aquilo que nós, como servos, viemos a realizar aqui nesse lugar. O Senhor seja glorificado através das nossas vidas, dos nossos dons, das capacidades que o Senhor permitiu que nós administrássemos. Nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Alcança, Deus, os nossos irmãos
alcança os enfermos, alcança os abatidos, alcança, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão, Deus, precisando de um trabalho, alcança, Deus, os profissionais, alcança, Deus, toda a membresia, em especial da nossa igreja, nesse momento, Pai, para que, de fato, Deus, o Senhor, que é o Deus da provisão, seja visto, seja manifesto dentro dos lares, e cada um possa glorificar o Senhor, de maneira pessoal, de maneira específica, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as suas casas. Pai, te glorificamos nessa noite, clamamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, querido. Deus abençoe. A paz do Senhor.